Olá, meus caros. Estou aqui de novo para conversar com vocês e dessa vez o assunto é novamente o imposto de renda à pessoa física. Eu quero falar a respeito dessa declaração que precisa ser entregue agora até o dia 30 de abril de 2011 e que é uma declaração bastante cheia de detalhes, como sempre é, né? E que vai ser um prazer aqui tentar ajudar você um pouquinho a destrinchar todos esses detalhes. Antes de avançar, eu tenho um agradecimento para fazer. Aliás, temos um monte de agradecimentos aqui. Escreveu para nós o Hugo Mendes. O Hugo Mendes diz que assiste os vídeos, gostou. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem tanta gente escrevendo para dizer que gosta dos vídeos que eu estou começando a achar que o Felipe está dando dinheiro para o pessoal elogiar, viu? Porque é muita gente falando bem. Obrigado, viu, Hugo? Obrigado a todos vocês que nos assistem. Mas sim, o assunto não era só esse, não. O assunto era falar do imposto de renda à pessoa física e das despesas dedutíveis. Em outros vídeos eu já expliquei para vocês o seguinte, que as pessoas, os contribuintes que fazem a sua declaração de imposto de renda, elas podem optar por calcular o imposto devido através de dois formatos diferentes. No primeiro formato, você pega o teu rendimento bruto, dá um desconto padrão de 20% e calcula o imposto sobre o que sobrar, sobre os 80% restantes. Lembrando que tem um limite para isso, procura nos vídeos que você vai encontrar. Hoje nós vamos falar sobre aquela pessoa que fez a opção por fazer todas as deduções que a lei permite e não usar os 20%. E que, portanto, precisa conhecer muito bem como é que funcionam essas deduções. O primeiro item que eu quero falar com vocês é a respeito das despesas com educação. Existem algumas considerações importantes, muita gente se confunde com relação a isso. E você que é cliente nosso aqui da Sevilha, quando traz a documentação para fazer o imposto de renda, a gente já faz esse filtro de analisar o que pode e o que não pode. Mas é sempre bom relembrar, então vamos nele aqui. Ó. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, que só vale como despesa dedutível aquelas despesas relativas à educação formal, aquele currículo reconhecido pelo governo. Então, são lá o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico e o ensino superior, que é a faculdade, incluindo graduação e pós-graduação. Então, dentro desta esfera de currículo, você pode sim deduzir as despesas com educação que você tiver, suas e dos seus dependentes. É importante lembrar que você tem que guardar contigo aí todos os documentos que comprovam o pagamento dessas despesas, tá bem? Muito bem. Outro item, ainda falando sobre o mesmo tema que são as despesas com educação, eu quero lembrar você que não podem ser deduzidas aquelas despesas com atividades extracurriculares. O que são atividades extracurriculares? Então, a aula de piano, a aula de judô, a aula de esportes em geral, a aula de informática, ainda que sejam aulas que você entenda como profissionalizante, né? Então, vai fazer lá um curso de auxiliar de escritório, vai fazer um curso de idiomas, não importa. Essas atividades que não estão naquele currículo básico não podem ser deduzidas. Não vou entrar nem no mérito da questão se isso é justo ou se é injusto, mas infelizmente é o que está na lei, então não pode deduzir, tá bom? Outra questão importante. Todas aquelas despesas conexas às despesas de educação também não podem ser deduzidas. Porque assim, você vai e matricula teu filho na escola, mas você não paga somente a mensalidade. Você tem que comprar material escolar, você tem que pagar eventualmente transporte escolar, você tem passeios que a escola faz e que você gasta dinheiro para isso, tem material didático, enfim. Todos esses outros itens que compõem o custo final da educação não são dedutíveis. Só podemos deduzir as mensalidades da escola. Inclusive, você tem que tomar o cuidado na hora de somar as mensalidades, de olhar se lá no meio tem valores relativos a esses itens que eu te contei, precisa tirar na hora de o total da mensalidade do ano, tá bom? E, por fim, quero dizer para vocês o seguinte, que cada pessoa, então, o titular que está fazendo a declaração, e os dependentes dele só podem deduzir até R$ 2.830,34. Tá até difícil de ver aqui. R$ 2.830,34 por dependente. Então, o que você faz? Você pega todos aqueles itens dedutíveis, que no final das contas são só as prestações que você pagou lá para a escola, as mensalidades da escola, soma, coloca na declaração o valor total que foi encontrado para cada um. Então, vamos supor que eu faça a pós-graduação. Eu fui lá, gastei, por exemplo, R$ 8.000 num ano para fazer minha pós-graduação, eu vou lá, lanço o total de 8.000. Mas o programa só vai considerar como dedutível 2.830. Aí eu tenho um filho que estuda, está fazendo o ensino fundamental, eu gastei R$ 4.000 com ele, o programa só vai deduzir 2.830, mas eu informo o valor total na hora de preencher a declaração, tá bom? Esse aí é o resumo das despesas com educação.
Vamos falar sobre um outro item que também constitui uma despesa dedutível para fim do imposto de renda. E eu quero falar com vocês agora a respeito das despesas médicas. Então tem um conjunto, quando a gente fala de despesas médicas, isso engloba um conjunto de despesas que você tem para você ou para aqueles que são seus dependentes e que podem ser deduzidas do imposto de renda. Então as despesas médicas elas incluem, o Felipe já deve ter posto aí na tela para vocês olharem também, além, é claro, dos honorários médicos e das clínicas médicas, todos os exames que você precisa fazer, todo tipo de terapia para você e para os seus dependentes, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapias ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e também próteses ortopédicas e dentárias. Então, todo esse conjunto de despesa pode ser dedutido do imposto de renda. Não preciso nem dizer que você precisa ter os comprovantes do pagamento dessas despesas para que a gente possa fazer essa dedução. Quero dizer para você o seguinte, no caso da despesa médica, diferente do que nós vimos agora há pouco na questão das despesas de educação, não há limite. Você pode deduzir com despesa médica o tanto que você tiver efetivamente gasto. Quero lembrar para você que despesas com remédios não podem ser deduzidas. Muita gente se queixa disso, mas não pode. A lei não permite deduzir despesas com remédios. Outra coisa que é importante dizer para você é o seguinte, que tratamentos estéticos também não são dedutíveis. Então, aquelas cirurgias plásticas ou mesmo tratamentos dentários que você faz que tem meramente objetivo estético não são dedutíveis, tá bom? Toma cuidado com isso. E quero também dizer para você o seguinte, que despesas médicas, ainda que sejam despesas compatíveis a essas que eu acabei de descrever, que você pagou, mas que quem foi atendido não foi você ou nenhum dos seus dependentes, então você tem lá um sobrinho e ele precisou se submeter a um tratamento médico ou mesmo a uma consulta médica e você pagou. Ótimo, a benemerência é fantástica, mas você não pode deduzir. Só são dedutíveis aquelas despesas médicas suas ou dos seus dependentes, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Tem mais despesas dedutíveis. O próximo item é a questão dos empregados domésticos. Então, é possível deduzir a contribuição patronal feita à Previdência Social em nome de um único empregado doméstico. E o limite, neste caso, é de R$ 810,60. Deixa eu explicar um pouquinho mais para ficar bem claro para você. Funciona assim, você tem um empregado aí na sua casa. Você registra este empregado como funcionário doméstico, não na sua empresa, mas como funcionário doméstico, e a partir daí você passa a recolher uma contribuição para o INSS em nome desse funcionário. No final do ano, na hora da gente preencher a sua declaração de imposto de renda, você manda todos esses recibos dessas contribuições aqui para nós vamos juntar todos eles, somar e colocar lá na sua declaração. Até o limite de R$ 810,60 do que você pagou para a Previdência, não para o funcionário, a gente consegue deduzir do seu imposto de renda, da base de cálculo do seu imposto de renda, tá bom? Vamos ver mais um item aqui. O próximo item é a questão da contribuição previdenciária própria. Então, quero te dizer o seguinte, são possíveis dois tipos de contribuição previdenciária. A primeira delas é a contribuição previdenciária oficial. O que é a contribuição previdenciária oficial? É aquele valor que você paga para o INSS. Então, tudo que você gastou ao longo do ano para o INSS, seja você dono de empresa que recebeu prolabore e, portanto, pagou o INSS, ou seja você trabalhador de uma empresa que recebeu o seu salário e também pagou o INSS, aquelas importâncias pagas para o INSS são dedutíveis. Outro item interessante é que também as importâncias pagas para previdência privada, então aqueles planos de previdência privada, desde que sejam do tipo PGBL, esses planos PGBL também são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12% do seu rendimento tributável. Então precisa ver lá qual é o total de rendimento que você teve no ano, até 12% nós podemos deduzir. E vamos agora para o último item dedutível que eu quero conversar com vocês hoje, que é a questão da pensão alimentícia. A pensão alimentícia é uma coisa muito especial. A pensão alimentícia funciona assim. Você pode deduzir a pensão alimentícia desde que ela tenha sido fruto de um acordo judicial, então, ou homologada judicialmente. Então funciona assim, hoje em dia tem a possibilidade da separação e do divórcio através de escritura pública, né? Nem sou muito especialista no assunto, mas a gente lê alguma coisinha aqui. Mas o fato é o seguinte, que ou é possível deduzir a pensão que um juiz determinou que você pagasse, ou que você acordou consensualmente ou mesmo litigiosamente com a sua esposa e que foi homologada por um juiz.
Então esse é o item principal. A gente pode deduzir integralmente. Passa para nós os valores que você pagou de pensão, nós vamos deduzir integralmente, desde que seja o valor determinado ali naquele acordo que foi feito na separação ou no divórcio. Eu quero alertar vocês o seguinte, que não podem ser deduzidas as pensões pagas espontaneamente. Então, se você não se divorciou oficialmente, ou se você não se separou oficialmente, ou mesmo que o tenha feito durante o processo de separação ou de divórcio, o valor de pensão fixada foi, por exemplo, um salário mínimo, só podemos deduzir aquele valor fixado. O que você fez a mais do que aquele valor fixado para ajudar sua esposa ou seu marido, não é dedutível para fins de imposto de renda. É mera liberalidade sua, tá bem? Bom, esse é o conjunto, então, de despesas dedutíveis. Eu espero que tenha ficado claro. Seja cuidadoso, junte toda a documentação, preste atenção nessas regras que a gente contou, manda para a gente fazer seu imposto de renda. Muito obrigado.